Quando nós dizemos amém, aleluia, glória a Deus, você está firmando esta aliança. Você está confirmando esta aliança. Sim, Senhor, essa é a tua vontade. Sim, Senhor, isso é o que o Senhor está dizendo. Quando Deus chamou Abraão, ele disse, sim, Senhor, eu vou. Quando ele pede o seu filho, sim, Senhor, eu dou meu filho. Quando ele diz, sai da sua terra, ele diz, sim, Senhor, eu saio dessa terra. Sai da minha parentela, porque ele estava em aliança. Quando Jesus Cristo vem a este mundo e entra no plano de Deus, totalmente no plano de Deus a nosso favor, Jesus vem a esse mundo no plano de Deus a nosso favor, amém? Amém. Aliança. Deus olha para ele e diz, eu preciso que tu vá, é necessário que você vá, é esse o momento, é agora esse tempo, sim, Senhor, eu vou, sim, Senhor, eu pregarei, sim, Senhor, eu curarei os enfermos, sim, Senhor, vai ressuscitar os mortos, sim, Senhor, abrirei vista aos cegos, farei os mudos falar, sim, Senhor, carregarei a cruz, sim, Senhor, morrerei na cruz, sim, Senhor, serei sepultado, sim, aliança. Com aliança não tem desacordo. E nós encontramos no Velho Testamento, em toda a história de Davi, uma das suas lutas muito grande era em trazer a arca de Deus, a arca da qual Deus havia ordenado a Moisés, junto ao seu povo, que construísse essa arca, que fizesse essa arca, a arca chamada Arca da Aliança, que representava a glória de Deus, a presença do Pai, e toda vez que aquele povo saía e caminhava, a primeira coisa que ia à frente era a arca. Isso nos mostrando, irmãos, se nós estamos numa caminhada com Deus, Ele vai à sua frente. Amém. Nunca Deus vai ficar andando atrás de nós, Ele vai à nossa frente. Aleluia. Então Deus ordenou que fosse feita aquela arca, e ali foram colocadas símbolos de toda a glória de Deus. E aquela arca era levada de um lugar para o outro. E quando o povo de Deus entrava em guerra, o inimigo que vinha, o adversário que vinha contra o povo de Deus, já temia, porque a arca de Deus ia à frente. Então, irmãos, quando nós entramos numa batalha, quando nós entramos na guerra, pelo fato de termos aliança com Deus, o inimigo já retrocede. Aleluia. O inimigo já entra em fracasso. O inimigo já entra realmente em derrota, porque ele vê na tua vida e na minha que temos aliança com Deus. Não precisamos carregar mais uma arca. Mas até então na história nós encontramos isso. E uma das lutas de Davi era sempre trazer a arca da aliança para o povo, porque essa arca, ela tinha sido roubada, não só pela importância da presença de Deus, da glória de Deus, mas porque havia riquezas nessa arca. E ela havia sido roubada. Os filisteus haviam roubado essa arca. O povo de Deus sempre estava em guerra. E nós, como povo de Deus, sempre estamos em guerra, amados. A nossa vida é de batalha. E o reino de Deus que nós declaramos aqui através deste louvor que nós cantamos no início, o reino de Deus na nossa vida é conquistar a força. É com batalha, é com luta, é com choro, é com quebrantamento, é com oração, é com toda a súplica diante do Pai, para que nós venhamos a dizer sim, em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Aleluia. Não só vencedor, mais que vencedor. E em todo o reinado de Saul, 16 anos mais, Saul não se importou aonde estava a arca, com quem que estava a arca, e nem a importância dela para o seu reinado e para o povo. Ele não ligou para isso. E o pastor já pregou aqui outro dia, não vou voltar a esse assunto. Saul não se preocupou. Primeiro, sabemos que Saul não era um homem espiritual, era um homem carnal, era um homem vicioso, era um homem voltado aos seus desejos próprios, à sua glória própria. E quando Davi, então, se torna rei, um dos seus primeiros pontos a batalhar é trazer a arca de Deus para o povo, é trazer a arca de Deus para o templo, é trazer a presença de Deus para o meio do seu povo. E nós não podemos andar em aliança sem a presença de Deus. Se temos aliança, temos a presença de Deus. Se temos aliança, temos a glória de Deus. Se temos aliança, temos a unção de Deus. Se temos aliança, tem a graça de Deus sobre a nossa vida. Não vamos andar em desacordo a Ele.
E muitas vezes foram tentadas vezes buscar e trazer esta arca. E sempre acontecia uma adversidade. Mas nesse tempo aqui, Davi consultou a Deus. Um dos pontos que nós encontramos muito na palavra, dentro da história de Davi, é que decisões que ele ia tomar, ele consultava a Deus. E se nós temos decisões a tomar essa semana, vamos consultar a Deus. Se temos decisões sobre a nossa família, vamos consultar a Deus. Se temos decisões ao nosso trabalho, vamos consultar a Deus. Porque Ele é o nosso conselheiro e é o melhor conselheiro. E vai nos dar a palavra exata, a palavra correta, a palavra reveladora, a palavra que protege, a palavra que ampara, a palavra da vitória. Deus é nosso conselheiro. Aleluia. Não precisamos buscar outro. E Davi consultou a Deus. Senhor, eu preciso, nós temos que trazer a arca. Em todo o tempo do reinado de Saul, ele deixou a arca, Senhor, que nós nem sabemos aonde. E agora precisamos resgatar. Queridos, de tudo quanto Deus tem nos dado e que porventura o diabo tem tomado, nós temos que ir à busca, nós temos que resgatar, nós temos que pegar a força. Nós não podemos abrir mão de nada para o inimigo, porque ouvimos uma mensagem outro dia aqui. Ele veio para levar as mulheres, os filhos, os homens, o ouro e a tua prata e toda a riqueza. Para isso veio o diabo, para pegar do melhor do que Deus tem dado a você. Mas nós estamos determinados a dizer: Satanás, não te damos nada, não te entregaremos nada, não passaremos nada a ti, porque tudo que Deus tem nos dado é nosso, tudo que Deus tem nos dado é nosso, tudo que Deus tem nos dado é santo, é precioso, é rico. Não abriremos mão a você. Em nome de Jesus. Então logo, Davi tomou consciência disso. E disse: não, nós não podemos deixar algo tão rico e precioso que Deus ordenou a Moisés que fizesse. E Saul não cuidou desse bem. E Saul não zelou desse bem. E muitos têm levado e andado com essa arca de cá para lá. E agora ele consulta a Deus e diz: Senhor, vou buscar, Senhor. O Senhor diz: vai. Senhor, vou resgatar, vou. Senhor, nas mãos de quem que está? Está nas mãos dos filisteus. Então os filisteus foram derrotados uma vez, vai ser derrotado a segunda vez. O gigante caiu uma vez, vai cair a segunda vez. E se ele se levantou na tua vida, vai cair novamente, pelo poder do nome de Jesus. Porque esse Deus é que fica de pé à tua frente, querido. É o Senhor de pé à tua frente. E não é a adversidade, e não é a enfermidade, e não é a fraqueza, e não é o desânimo. É o Senhor à tua frente. E o Senhor disse: sim, tu vai resgatar a arca. Então ele reúne os seus soldados, ele reúne os seus cavaleiros e diz: nós vamos buscar a arca. Quando Deus te ordenar a vitória, vá buscá-la sem medo. Diz: sim, Senhor, eu vou receber, eu vou pegar essa vitória, eu vou buscar essa bênção, Senhor. Eu já tenho sobre as minhas mãos, ó Deus, e eu tenho a convicção que eu desfrutarei dessa bênção que o Senhor já me deu. E ele não teve medo. Reuniu os seus soldados e disse: nós vamos buscar. E como disse Abraão para os seus servos: nós vamos adorar ao Senhor. Eu e meu filho, nós vamos adorar ao Senhor e voltaremos. E assim, irmãos, quando nós entramos numa batalha, você vai para a batalha para ser vencedor, em nome do Senhor Jesus, e vai voltar com a chave da vitória na mão. Não vai ficar aprisionado pelaquela circunstância. E Davi chamou os seus e disse: nós vamos buscar, porque o Senhor já disse que nós traremos a arca novamente. E aí, irmãos, no trajeto desta viagem, alguém toca naquela arca que não poderia. No trajeto dessa viagem, alguém tocou naquela arca, quando não era o tempo, quando não era o momento. E aquela arca então não pôde entrar naquele tempo em Jerusalém. Foi adiada. Foi adiada. E quando nós ultrapassamos a ordem de Deus, quando ultrapassamos o propósito de Deus, a bênção é adiada. E eu estou comparando essa história aqui com Abraão. Porque quando Deus disse a Abraão: Abraão, tu terás um filho primogênito. Tu terás um filho. E o Senhor não disse daqui 30 anos, 20 anos. O Senhor disse: tu vai ter um filho, creia. E a própria
esposa Sara duvidou. E até riu quando ouviu os anjos falando a Abraão que eles teriam um filho, ela riu. E quando aquele anjo veio contestar com ela, disse: Sara, do que você está rindo? Não, meu senhor, não, você está rindo. Deus havia dado ali a palavra, Deus havia dado ali a promessa, e agora ela estava duvidando. E quando nós duvidamos, nós retardamos a bênção. E esta mulher, então, Sara, acabou retardando a bênção, porque duvidou. E Davi entra numa situação da qual ele fica muito entristecido. Porque alguém tocou naquela arca ao caminho de Jerusalém quando não deveria. E esta arca simbolizando toda a aliança de Deus com o povo. De tudo quanto o Senhor tem conosco, nós temos que ter com Ele também. Amém? Amém. Não só dizer, o Senhor tem aliança comigo. Eu tenho que dizer, eu tenho aliança com Deus. E temos prazer de ter essa aliança com Deus. Quando há um casamento, não existe só um contrato escrito, senão uma aliança firmada. Amém? Amém. E creio que muitos estão quando se casam, estão mais interessados na aliança do que no contrato. E os dois são importantes. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus e saber e estar a dizer: Senhor, eu também tenho uma aliança contigo. Eu também estou firmado nesse elo contigo. Eu também estou seguro nessa palavra. Eu também estou confiante do teu poder. Eu também sei, Senhor, que serei ouvido e terei resposta de tudo quanto o Senhor tem para mim. O inimigo sempre tenta interferir. O povo estava leve, o povo estava jubiloso, porque a arca estava voltando, mas o que acontece? Alguém interferiu de uma maneira da qual não poderia. E naquela caminhada, então, se conhece esse homem chamado Obed-Edom. Obed-Edom. Então, nós chegamos a esse versículo que diz: pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed-Edom, o